Olá, me chamo Amanda Marques e venho apresentar o trabalho intitulado como Taxa de Emergência de Diferentes Progênitos da Araucária angustifolia, com os autores Amanda, Larissa, Samuel, Wagner, Bernardo, Guilherme, Diego e Eleu. Bom, a Araucária angustifolia se refere ao famoso pinheiro do Paraná. Essa árvore ela dá sementes que são muito utilizadas na culinária, principalmente do sul do país. Ela é bastante valorizada, assim como a madeira da Araucária. Entretanto, aqui, pela vasta exploração, reduziu-se mais 80% da população da Araucária. Isso fez com que ela entrasse na lista de espécies ameaçadas de extinção na categoria criticamente em perigo. Para espécies que são ameaçadas de extinção, o melhoramento genético é bastante interessante, porque ele auxilia na escolha de elevados padrões genéticos que eles vão permitir se obter maior quantidade de indivíduos existentes. E aí, no nosso caso, utilizamos o teste de progênitos que funciona da seguinte forma. Cada indivíduo arbóreo tem seu material genético e entre os indivíduos da mesma espécie tem-se a variabilidade genética. Então, se vai até um indivíduo arbóreo rotulado e coleta sementes, fazemos isso com árvores diferentes. Então, aqui temos um exemplo, que no caso realmente são árvores utilizadas para coletar as sementes do presente trabalho. A gente vai lá, pega as sementes dessa árvore, planta no local que a gente deseja estudar e aí vê o desenvolvimento e verifica quais indivíduos adultos geraram sementes que se adaptaram melhor na região testada. Então, com isso, a gente pode recomendar aos produtores de dois vizinhos ou região ou até locais em condições parecidas as progênitos que mais desenvolveram. Isso pela questão genética e de herdabilidade. Então, o objetivo do presente trabalho é verificar a taxa de emergência de sementes da Araucária angustifolia, que são advindas de diferentes progênitos do Parque Municipal das Araucárias em Guarapuava. Como isso foi feito? O engenheiro florestal ele coletou as sementes das árvores identificadas lá em Guarapuava, uma cidade com clima subtropical úmido, com altitude de 1.120 metros. Essa coleta aconteceu em maio de 2022 por meio de coleta de pinhas recém-caídas nas árvores matrizes, ou seja, bom porte, desenvolvimento sem bifurcações ou com uma boa sanidade, indivíduos que são destaque. Foi selecionado as melhores sementes e essas foram etiquetadas, embaladas a vácuo e enviadas para a cidade de destino dois vizinhos. Aqui do lado vocês podem observar onde localizam-se cada árvore matriz onde foram coletadas as sementes. Então, ao chegarem na cidade de dois vizinhos, elas foram plantadas no viveiro florestal em junho de 2022. A cidade de dois vizinhos tem um clima do tipo CFA e tem altitude de 509 metros, onde está localizada, e aqui estão as sementes embaladas a vácuo. O experimento foi então de 8 tratamentos, onde cada tratamento representa sementes de uma árvore matriz selecionada, uma progênie, né? E tem-se 2 repetições cada, e a repetição ela vai traduzir o número de bandejas, que cada bandeja possui 54 tubetes cada. Quais foram as condições que as sementes foram submetidas? Elas ficaram em tubetes de 180 centímetros cúbicos e elas estavam em substrato, uma mistura entre camada aviário, solo argiloso, areia e vermiculita, aqui as porcentagens, e elas foram submetidas às mesmas condições para que fosse possível avaliar a questão genética das sementes. Então, o plantio ele ficou na estufa por 45 dias, a primeira foto aqui embaixo, e depois ela foi para casa de sombra, que é a imagem acima. A irrigação ela foi realizada por aspersores com vazão de 140 litros 2 vezes ao dia durante 10 minutos. Também plantas competidoras que nasceram nos tubetes foram cuidadosamente retiradas. A coleta dos dados aconteceu 106 dias após o plantio, a emergência foi contada visualmente, e para a análise dos dados utilizou-se o software RView, considerando 5% da possibilidade de erro amostral para o teste ANOVA. Aqui temos os resultados, o teste ANOVA então deu diferença significativa, então para a gente conseguir classificar a gente usou o TUC, e aqui a gente pode observar que temos um destaque positivo e um destaque negativo. Então, o destaque positivo foi a 964 do Paraná, com 81,4% de taxa de sobrevivência. Em contrapartida, 962 Paraná, 963. Entre aqui 8% e 4%. Então, as duas tiveram taxas bem ruins. As progênitos que apresentaram uma boa taxa de emergência foram 964, 958, 955, 957 e 961. As de média foram 956, 952, 967, 966. As de baixa foram as 959, 953, 954, 960, 965, 962 e 963. E a média geral do experimento fica em 42%. A nível, então, comparativo, com o estudo de Gerber em 2017, ele testou algumas das progênies, e a 964, que é um destaque no nosso trabalho, também foi um destaque no trabalho dele no quesito emergência, com 78% de emergência. Já em outro estudo, por Marcos et al., 2022, dentro da unidade experimental ali da UTF, foi contabilizada aos 6 anos de idade a taxa de sobrevivência das progênies da Araucária angustifolia. 12 das 16 progênies desse trabalho elas foram testadas. E a 964 também se destacou na taxa de sobrevivência, sendo também a de melhor taxa de emergência. Também uma das que se destacou no nosso estudo e que se destacou neste foi a 955. E aí, o que a gente pode concluir com isso, então? É que a progênie 964 foi a que mais se destacou, apresentando maior taxa de emergência, né? Então, sendo possível afirmar que a progênie 964 possui tanto uma taxa alta de germinação quanto uma boa taxa de sobrevivência após anos no campo. Então, são características interessantes para produtores da região de locais em condições que são parecidas. Então, os piores resultados foram os das progênies 962 e 963. Portanto, o que a gente entende? Que os resultados deste estudo possuem ligação direta com a variabilidade genética dos indivíduos, uma vez que as diferentes progênies foram cultivadas sobre mesmas condições e tiveram respostas divergentes. Essas aqui foram as referências do trabalho.
Então, os autores agradecem à Fundação Araucária por viabilizarem os recursos em formato de bolsa, a primeira autora, que sou eu, e também ao Viveiro Florestal da UTFPR pela concessão de espaço, de equipamentos, substratos, e também ao Grupo de Pesquisa GPSIS, Grupo de Pesquisa em Silvicultura e Sistemas Integrados de Produção, pelo apoio e desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigada pela atenção.